Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus! Que dia abençoado que o Senhor nos deu, não é verdade? Estamos vivos, sustentados pelo Senhor, amparados pela sua graça e renovados pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Eu convido você a estar comigo nesse momento para juntos estudarmos a palavra de Deus, porque é ela que nos dá força e vigor, é ela que nos traz conhecimento, para que possamos, através do conhecimento, crer naquilo que conhecemos e colocar em prática na nossa vida. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Deus abençoe a nossa aula? Então chega aqui mais perto e vamos orar juntos, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta hora para estudar a Tua Palavra. Espírito Santo, o Senhor que é o autor dessa palavra, o inspirador, nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão da Tua Palavra e que o Senhor nos transforme pelo poder da Tua Palavra. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada pessoa que está acompanhando nesse momento e sabemos que a Tua bênção está alcançando cada casa, cada um nesta hora. E eu te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos estudar hoje sobre um assunto polêmico, um assunto difícil e que pela graça e misericórdia do Senhor, é Ele que nos capacita a sabermos lidar e a vencer isso. Inveja. Conhecendo e vencendo. Nós precisamos conhecer para vencer. E é isso que nós vamos falar hoje. O que é inveja? Né? Nós vamos falar sobre o conceito de inveja. Né? O que é inveja? O que a Bíblia fala sobre a inveja? O que atrai a inveja? Né? Porque às vezes existem chaves de acionamento da inveja. Né? É um tema polêmico. Vamos ver exemplos bíblicos da inveja. Como que a inveja surge? E qual é a nossa resposta à inveja? Nós vamos ver isso. Amém? Então fica ligado aí. Estamos juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, inveja. Vamos lá para esse primeiro conceito de inveja. É um desgosto provocado pela felicidade e pela prosperidade alheia. Veja isso. Então, a inveja é um desgosto, uma tristeza que alguém tem que é provocada, ou que é provocado pela felicidade alheia. Um outro conceito diz que inveja é o desejo de possuir o que é do outro. Isso é muito sério. Então, inveja é o desejo de ser o outro. Irmãos, isso existe muito, infelizmente. E no nosso meio existe muito. No meio da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso trabalho, no meio das nossas familiares, infelizmente, existe esse sentimento. E que se nós não vigiarmos, nós vamos ser dominados por esse sentimento e arruinaremos o plano de Deus para as nossas vidas por causa da inveja. Então a inveja é algo seríssimo. É obra da carne. Quando a Bíblia menciona a inveja, ela lista a inveja como uma das obras da carne. Vamos ver isso? Está em Gálatas, vamos lá? Naná querida, paz do Senhor, coloca aí para nós, Naná, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, observe isso. Então a gente está começando, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, veja isso, preste bem atenção, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então tem tantas aqui, nós não vamos estudar essas obras, nós vamos estudar apenas uma, chamada inveja. Então esse sentimento de querer ser o outro, ou de querer possuir o que é do outro, chama-se inveja. Representa a quebra do 10º mandamento. Então quando eu sinto inveja, eu estou pecando. Eu estou quebrando o 10º mandamento que o Senhor Deus deixou. Vamos ver isso? Está em Êxodo, capítulo 20. Vamos lá.
Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz assim, ó: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então a cobiça é a mesma coisa que a inveja. Cobiçar o que é do outro. Veja, isso é tão sério, porque o invejoso, ele não quer um lugar igual ao seu. Ele quer o seu lugar. O invejoso, ele não se alegra só quando ele se levanta, mas a alegria dele está em ver você cair. Então isso é muito sério, irmãos. O invejoso, ele prefere ser derrotado, ele prefere ver você derrotado do que ver a própria vitória. Então isso é muito grave. Infelizmente, como carne que somos, ainda estamos aqui nesse corpo, né? Nós somos atacados por esse sentimento. E isso é terrível. A Bíblia diz que a inveja é pior que o tormento e pior que a violência. Vamos ver isso? Provérbios 27, versículo 4. Vamos lá. Provérbios 27, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim, olha: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Ele está dizendo, se o furor é cruel, quer dizer, ele é atormentador, e a ira é impetuosa, quer dizer, ela é má. Quem pode se suster diante da inveja? Então ele está dizendo que a inveja é muito pior do que tudo isso. Então, inveja é não se satisfazer só em ser igual a você, é querer ser você. E isso é uma doença, e nós temos que ter muito cuidado, temos que vigiar, porque todos nós somos atacados com esse sentimento, e nós precisamos aprender a vencê-lo pelo poder do Espírito Santo, para que nós não nos rebaixemos a esse ponto. Nós precisamos aprender a nos alegrar com o outro, e não a invejar o outro. Amém, amados? Isso é para os maduros, aqueles que cresceram em Deus. Só os maduros se alegram com as vitórias. Só, porque os invejosos se entristecem com elas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa grave. Está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Vamos lá ver. Provérbios, capítulo 14, glória a Deus, versículo 30. Diz assim, ó: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E se você procurar a definição de podre, você vai achar que significa algo que está em estado de decomposição. Algo que está em estado de acabar. Está decompondo, está acabando. Então, podridão dos ossos é no sentido de morte, né? A inveja pode levar à morte. Há pessoas, e a gente escuta casos assim, pessoas que vão para um leito de hospital porque adquiriram tanta inveja, tanta mágoa e tanta inveja que ficam doentes. E às vezes fazem os exames, não descobrem o que tem. Não estou dizendo que é sempre assim, mas pode acontecer isso, e nós sabemos disso. Então nós precisamos nos policiar para que nós não sejamos dominados por esse tipo de sentimento. Veja o que diz Tiago, capítulo 3. Vamos lá. Lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu achar o meu aqui. Tiago 3,16 diz assim, olha: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então a inveja é má. Então quando uma pessoa está dominado por um sentimento de inveja, o que é inveja? Querer ser o outro, querer tudo que o outro tem, está querendo que o outro caia, ao invés de se concentrar na sua própria vitória, se concentra na derrota do outro. Isso é muito sério. Então, quando isso acontece, Tiago está dizendo que a malignidade, a obra perversa, onde há inveja. Então, isso é sério, né? Então, isso é uma introdução para a gente entender, afinal de contas, o que é isso, né? E será que nós, que somos servos de Deus, podemos ser atacados de inveja? Mas é claro, nós não somos super-heróis, nós somos pessoas humanas, carnais, e nós precisamos de Cristo, urgente. Precisamos do poder do Espírito Santo para que nós possamos repreender quando esse sentimento vier. Nós possamos rechaçar esse sentimento
para que o sentimento de Cristo esteja em nós e não a inveja. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Agora, o que atrai a inveja das pessoas? Por que será que as pessoas têm inveja, né? A gente tem que pensar nisso. E eu quero dizer para você que o que atrai inveja, e você pode anotar isso, o que atrai a inveja das pessoas, a inveja de você, a inveja da sua vida, o que atrai é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. O cumprimento do propósito de Deus para você atrai a inveja das pessoas. É incrível. Quando você começa a ver os resultados de Deus na sua vida, esse fato afeta os invejosos. Os invejosos não querem ver você feliz. Mas o Senhor que te chamou não deixará que você se desvie do propósito dele por causa dos invejosos. Deus tratará deles. Amém, amados? Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. Quando nós vemos a nossa vida dirigida por Deus. Você pode ver, né? Ninguém que posta que está doente desperta a inveja do outro. Mas se você for lá no teu Instagram e você postar lá, fui para Paris, partiu Paris, o que vai acontecer? Meu Deus, um monte de gente vai ficar com inveja. É verdade, é verdade. Por isso que muitas vezes, nós vamos falar isso mais à frente, há bênçãos que algumas vezes é melhor que você não diga, não fale, para que você não desperte a inveja de outro, você sabe? Cuidado, né? Sua vida, seu casamento, sua família, isso diz respeito a você. A você. Eu escutei um outro dia um pastor falando uma coisa, até é um engraçado que não é engraçado, porque chega a ser trágico, né? Uma irmã foi procurar por ele pedindo aconselhamento, porque disse que o marido foi embora de casa. E ele se lembra que essa irmã, durante meses, ela postava nas redes sociais: meu marido é maravilhoso, aí tirava foto do marido, meu marido está na academia, tirava foto do marido todo fortão lá, meu marido faz comida para mim, meu marido faz tudo para mim. Perdeu o marido. É um exemplo assim muito grande, né? Muito forte, mas assim. E aí ela foi pedir aconselhamento, e aí ele, na hora que ele estava contando isso, ele disse: nossa, fez tanta propaganda do marido que acabou perdendo para os invejosos. A verdade é essa. Então, muitas vezes, nós precisamos ser muito discretos com relação às bênçãos que Deus nos dá, para que isso não desperte a inveja das pessoas que não gostam de nós, porque estão vendo o propósito de Deus na nossa vida. Amém, amados? Então vamos ser mais discretos, né? Isso é importante. A sua prosperidade, o seu sucesso, o seu ministério bem-sucedido, sua família unida, sua alegria, isso incomoda as pessoas. Infelizmente. Isso é muito sério. Saiba que o propósito de Deus é tudo isso que eu falei aqui. Alegria, prosperidade, sucesso, família unida, casal unido, alegria, família unida. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ver isso. Jeremias, esse versículo é maravilhoso, né? Jeremias 29, versículo 11. Olha o que a Bíblia fala aqui. Ela diz assim, ó: porque eu bem sei, é o Senhor falando, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então você espera a bênção de Deus sobre a sua família. Esse é o propósito de Deus também. A Bíblia diz que Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. Você espera felicidade na sua vida familiar? É isso que Deus quer para você. Você espera uma realização profissional? É o propósito de Deus. Você espera uma igreja abençoada e forte? É o propósito de Deus. Você espera abençoar pessoas com o seu ministério? É o propósito de Deus. Mas saiba que há pessoas que não ficarão felizes com isso, infelizmente. E nós precisamos nos revestir de Deus para que nós não revidemos, mas para que nós oremos, entreguemos tudo no altar do Senhor, para que Ele complete o propósito que Ele começou nas nossas vidas. Amém, queridos? Porque é assim que Deus faz. Deus deseja que possamos ver o propósito dEle cumprido. E é impossível ter o propósito de Deus se cumprindo nas nossas vidas sem sermos bombardeados pelos invejosos. Gente que vai falar mal de você, gente que vai inventar coisas a seu respeito, gente que vai levantar suspeitas sobre você. Mas você está no caminho certo. Você se lembra de Jesus,
Jesus estritamente cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Mas ele agradou todo mundo? Oh, não. A Bíblia diz que entregaram Jesus para ser crucificado porque havia inveja nos sacerdotes. Então isso é muito sério. É claro que o propósito de Cristo na terra era morrer na cruz, nós sabemos disso. E é isso que eu quero que você entenda. Mesmo que ele morreu na cruz, mas ele veio para isso. Então, mesmo a inveja, o bombardeio, não vai desviar você da conclusão do propósito que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer aleluia, amém? Aleluia, eu creio nisso. Mesmo com todos os bombardeios, o Senhor é contigo para fazer cumprir a vontade dele na sua vida. Amém? Eu profetizo isso sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver isso. Mateus 27. Vamos lá. Eu falei, agora é interessante a gente mostrar aqui na palavra, né? Mateus, capítulo 27. Glória a Deus, versículos 17 e 18. Diz assim, ó. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E escute isso aí, o 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por causa da inveja. Então, mas a inveja não destruiu o propósito que o Pai tinha com Cristo e com o Espírito Santo, para que Jesus morresse na cruz por mim e por você. Então, mesmo no bombardeio, o propósito de Deus se cumpre. Aleluia. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A pressão causada pela inveja não pode nos paralisar. Muitas vezes é uma pressão, né? E até uma opressão. Porque o diabo entra nisso, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas não podemos ser paralisados pela inveja dos outros, irmãos. Não, não. Voa em Cristo. Deixa que Deus cuida do resto, amém? Nós vamos ver depois qual a resposta que nós temos que dar para a inveja, amém? Então, lembre-se disso. Sempre que houver uma pressão contra você, uma inveja contra você, não se encabule, mas permaneça firme no propósito que Deus tem para você. Alinhe-se ao propósito e deixa que Deus vai cuidar de tudo. Amém? Glória a Deus. Olha só, nós vamos ver um exemplo clássico na palavra. Um exemplo maravilhoso que venceu a inveja da forma correta. José. José, homem de Deus, um menino, começou um rapaz de 17 anos. Deus começou uma obra na vida dele muito jovem. E com 30 anos, todo o propósito de Deus se concretizou na vida de José. Vamos ver isso? Gênesis, capítulo 17. Glória a Deus. 37. Gênesis, capítulo 37, versículos 3, 4 e 5. Escute só isso. Muitas vezes, no meio da nossa família, nós vamos ter pessoas que querem ser o que nós somos, que querem ter o que nós temos. No meio da igreja, lá no trabalho, onde, qualquer lugar, irmãos, onde nós formos, infelizmente, haverá isso. E que Deus nos livre de sentir isso em relação aos outros. Amém, amados? Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Gênesis 37, versículos 3, 4 e 5, diz assim, ó. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos. Israel era o pai de José, porque era filho da sua velhice. José era o mais jovem e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então veja isso aqui. José foi odiado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos não conseguiam nem falar com ele mais pacificamente. Por 3 coisas. Porque ele era muito amado, porque ele usava uma túnica diferente e porque ele sonhava. Ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos e esses sonhos incomodaram algumas pessoas e eram os irmãos. Escute isso. Veja isso. Eles odiaram tanto José que eles chegaram ao cúmulo de querer matá-lo, de querer aniquilá-lo, tirá-lo de cena. Então a inveja pode chegar nesse nível, de alguém querer fazer isso, mas
O Senhor te guarda, querida. Amém? Você pode dizer amém. Deus é quem nos guarda. Escute isso. Eram os irmãos dele. E eu vou te dizer, hein? Não eram irmãos qualquer, não. Eram líderes, eram os patriarcas. Seriam cabeças de tribo. E estavam se deixando dominar por esse tipo de sentimento. Por isso nós temos que estar vigilantes. A Bíblia diz assim, olha, quem está de pé, olhe para que não caia. Então qualquer um de nós pode ser contagiado, pode ser incitado por esse tipo de sentimento. E nós precisamos nos cobrir, buscar ao Senhor, cobrir os nossos corações, para que possamos quebrar esse tipo de ataque dentro de nós. Nós não precisamos ser o que o outro é. Nós não precisamos ter o que o outro tem. Porque o que Deus me fez assim, eu louvo a Deus. O que Deus me deu, eu glorifico ao Senhor. E o que Deus deu ao meu irmão, eu glorifico ao Senhor. Amém? É assim que Deus quer que nós aprendamos, que nós sejamos. Então, eles não se alegraram com o propósito de Deus na vida de José. E aí, olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Que eles tiveram inveja. Mais uma vez, ó, Atos, capítulo 7. Atos menciona, faz uma palhinha aqui, ó. O livro de Atos fala isso aqui. Quem escreveu Atos foi Lucas, né? Atos capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia! Diga aí, Deus é contigo, meu irmão. Amém? Fala aí para a pessoa que está perto de você. Deus é contigo. Movidos de inveja, venderam José e acharam que tinham acabado com José. Diga comigo, acharam. Só que Deus, mesmo você sendo bombardeado por inveja, não vai deixar, Deus não vai deixar que você se desvie do propósito que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Deus vai fortalecer você naquilo que Deus tem para você. Foi Deus que botou José lá. Eles achavam que tinham sido eles que tinham acabado com os sonhos de José e vendido José como escravo. Mas a surpresa é que não foram eles, mas foi Deus que permitiu que eles atacassem o irmão dele e que eles vendessem o irmão deles. E ali estava o propósito de Deus na vida de José. E se você ler Gênesis, a partir do capítulo 37 até o último capítulo, capítulo 50, você vai entender o que eu estou falando. Deus fez uma obra poderosa na vida de José e através de José. Porque, como eu disse lá no início, mesmo que eu seja bombardeado por inveja, o propósito de Deus não vai acabar por causa disso. Aleluia! Irmãos, olha que diz Gênesis 45, aí se você for ler aí, você vai descobrir. É uma pena que a gente não tenha tempo, né? Nós já fizemos uma escola bíblica lendo capítulo por capítulo, mas aqui no online isso não é possível. Então, ó, Gênesis 45, versículos 4 e 5, olha só o que a Bíblia diz, olha. Aí a história, para quem não conhece, né? José foi vendido como escravo. Os irmãos festejaram. Uhul, matamos ele, acabamos com ele. Não matamos, não tiramos a vida, mas matamos os sonhos dele. Mandamos ele embora. Inventaram uma mentira para o pai, disseram que um animal tinha matado José e fizeram um monte de intriga. E José chegou no Egito, foi vendido como escravo, trabalhou na casa de um homem chamado Potifar. Esse homem amava José, reconhecia Deus na vida de José, mas o diabo estava ali em volta, cirandando, querendo acabar com qualquer esperança de concretização de propósito na vida de José, sabe? Muitas vezes o diabo nos ataca para acabar com a nossa esperança, mas ele está repreendido em nome de Jesus. José foi traído, José foi caluniado, José foi preso. Durante muitos anos da vida dele ele ficou preso, mas o propósito de Deus não estava parado, o propósito de Deus não estava morto. E a Bíblia diz que quando foi no tempo de Deus, Deus levanta José, José decifra os sonhos de Faraó e se torna vice-rei do Egito. Aleluia! Porque os propósitos de Deus não podem ser derrubados pela inveja que quer bombardear as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E olha aqui, já depois de tudo isso que eu contei, olha o que acontece. A família de José volta. Ele reconhece os irmãos e ao invés de matar os irmãos e de se vingar deles, olha o que ele faz. Gênesis capítulo 45, Naná, vamos lá? Gênesis 45, deixa eu achar aqui onde eu anotei, isso, versículos 4 e 5, diz assim, ó, Gênesis 45, 4 e 5, e disse José a seus irmãos, isso depois de
ele já era vice-rei. Ele disse: Disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim, não fiquem com medo. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. O que é isso? O propósito de Deus não foi anulado por causa do bombardeio de inveja que José sofreu. Isso vale para nós. Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso vale para nós. Não adianta. E o propósito de Deus se cumpre. Deus é conosco. E não há nada, absolutamente nada, que possa destruir o propósito de Deus quando eu e você estamos firmados em Cristo. Amém? Quando nós estamos firmados em Deus, o propósito dele se cumpre na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Agora, Naná, vou precisar que a gente coloque aí aqueles númerozinhos que você coloca, porque nós vamos entender. Eu vou falar aqui 3 coisas, que uma coisa está vinculada na outra, para a gente entender como surge a inveja. Afinal de contas, né? Como é que surge esse negócio de inveja, né? Certo? Aconteceu, né? Vamos entender isso. Então, ó, a inveja, primeiro, como é que ela surge? Ela surge na comparação. Comparação. Quando pessoas se comparam, a grande tendência é que haja inveja. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não compararmos a nossa experiência com a experiência do outro, de forma que isso vá nos trazer um sentimento de inveja. A comparação deverá ser para glorificar a Deus e não para nos alinhar à moda. A gente vai querer ser igual ao outro, então a gente vai começar a ser possuído por um sentimento terrível, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, irmãos, as redes sociais colaboraram muito para esse tipo de processo, o processo da comparação, quando as pessoas se comparam, uma quer ser comparada com a outra, e aí começam a ficar numa situação muito difícil, porque, por exemplo, tem contato com alguém que estudou com você, que fez o colegial, que depois foi para a faculdade, que tomou um rumo, que progrediu, que prosperou, e às vezes você olha para você e você não conseguiu ser como aquela pessoa. E o diabo pode usar isso para encetar você. E se nós não vigiarmos, a nossa carne entra em ação, e aí nós vamos começar a invejar aquela pessoa. Isso é muito sério. Então, cuidado com as comparações. Quando a gente se compara com o outro, nós temos um perigo enorme de querer ser o outro por invejá-lo e não por admirá-lo. Uma coisa é admirar o outro e dizer que ótimo, eu também vou me esforçar, porque eu também quero ser esse exemplo. Outra coisa é invejar, é querer ser o outro e querer o lugar do outro. Isso é muito grave e isso é pecado, né? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Salmos 73. Há pessoas que invejam os ricos. Já viu isso? Tem inveja, uma inveja das pessoas que são ricas. Mas olha aqui, o que a Bíblia fala aqui, ó, Salmos 73, versículo 3. Diz assim, ó: Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha aqui, Asaf está falando aqui que ele sentia inveja. Esse sentimento aí que nós estamos falando, Asaf está dizendo que ele era bombardeado por isso. Ele sentia inveja das pessoas que prosperavam, dos soberbos. Se você ler o Salmo 73, você vai ver que ele invejava as pessoas que eram prósperas e que não eram convertidas, que não tinham Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo usa isso para lançar aquele pensamento assim: tá vendo? Você é crente e você tá aí comendo ovo. O teu vizinho que é macumbeiro come filé mignon e faz churrasco todo sábado. Cuidado, porque o diabo usa esse processo de comparação para aguçar a sua carne. Nós temos que ter muito cuidado. Olha o que diz Provérbios, capítulo 24, versículo 19. Provérbios 24, 19. Diz assim, olha: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Não tem inveja. A Bíblia diz que o ímpio, ele vai passar, ele vai secar. A Bíblia diz que ele é como a erva que passa, se seca e já não existe mais. E a Bíblia diz que o ímpio não tem paz.
Então, às vezes você vai lá, você tá lá no seu Instagram, né? Segurando, eu não tô com meu celular, porque eu tô usando o celular, a câmera do celular aqui. Mas às vezes você tá lá com o Instagram, e aí você vê lá, fulano postando lá na Torre Eiffel, o outro postando na Disney, né? O outro na piscina, todo mundo rindo, feliz. E você diz, nossa, a vida dessa pessoa é muito boa, tá vendo? E eu aqui com esse monte de problema. Queridos, ninguém posta uma ferida quando ela tá cheia de pus, né? Mas a pessoa posta quando ela recebe a vitória dela, né? Assim? Então, cuidado. Nem tudo que você vê na foto é o que é. Realmente. Às vezes você vê as pessoas sorrindo e infelizmente elas não estão bem. Mas o diabo se aproveita desse processo de comparação, incha a nossa carne para que a gente tenha inveja da pessoa. Isso não pode acontecer. Nós somos servos de Deus. E quando você e eu formos atacados por esse sentimento carnal, que é obra da carne que a gente viu, e é pecado, chamado inveja, porque ele é cobiça, ele é infração ao 10º mandamento, né? Quando isso acontecer, você tem que repreender isso, dizendo, não, eu não quero ser igual a ele. Não, eu vou ser abençoado também, mas eu louvo a Deus por aquilo que Deus está proporcionando a essa pessoa. Amém? Cuidado, né? Cuidado para a gente não ser enganado, né? Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Diz assim, ó, Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, esteja no temor do Senhor todo dia. Então, não tem inveja. Não precisa invejar. Seja grato. Amém? Quando você for encetado por se comparar, seja grato. Seja agradecido pelo que Deus te deu. E você será cheio de um sentimento de louvor e adoração ao Senhor pelo que Ele te deu. Amém, amados? Glória a Deus. Olha o que diz o Salmos 37. Olha que coisa séria isso aqui, ó. Salmos. Ih, meu Deus do céu, não é fácil, né? Nós precisamos vencer isso. Salmos 37, versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Arranca isso do teu coração. Arranca do teu coração. Você não precisa ser aquela pessoa. Você é criado por Deus. Deus tem um plano para você. Os propósitos de Deus na sua vida são lindos. Viva-os intensamente. Seja agradecido. E o Senhor encherá você de alegria. Amém, amados? Então, a comparação é a primeira coisa que acontece para a inveja entrar, quando a gente resolve se comparar com o outro. O ministério do outro. Ah, fui lá na igreja do outro, tem 500 membros. A minha igreja tem 20 membros. Não faça isso. Porque Deus conhece o coração de cada um. Nós não temos que comparar tamanho de igreja. Não. Ah, meus filhos são rebeldes. O filho do meu vizinho, ele é tão bonzinho. Ah, eu queria ter um filho igual aquele. Seja grato pelos filhos que Deus te deu. Amém, amados? Ah, a minha amiga trabalha numa empresa e ela ganha 3 vezes mais do que eu. O ticket dela é o dobro do meu. Seja agradecido pelo emprego que Deus te deu. Amém? Seja grato e não invejoso. Posso ouvir um amém? Amém? Precisamos dessa bênção para as nossas vidas. E aí, a comparação, Naná, coloca aí, a segunda coisa, quando eu me comparo, a comparação vai trazer um sentimento chamado frustração. Frustração. O que é frustração? É sentir-se sempre inferior. Sempre como se fosse um tadinho. Oh céus, oh vida, oh azar. Não tem esse daí, Ana? Pois é, tem pessoas que têm esse problema. Se acham sempre menos abençoados do que o outro. É olhar para o quintal do vizinho. É olhar para a janela do vizinho, ao invés de dar graças pelo seu próprio quintal, pela sua própria casa. Cuidado com a comparação, ela leva à frustração. Temos que ter muito cuidado com isso. Seja grato. Quando eu faço a comparação, quando eu me frustro, há uma coisa que acontece imediatamente, é o número 3, Naná. Abre-se uma brecha para a voz do diabo. Abre-se uma brecha para a voz do diabo. Cuidado, cuidado, porque a brecha pode ser aberta. E aí, ao invés de eu amar a pessoa, ele passa a ser meu oponente. E eu quero destruí-lo, porque eu quero o lugar dele. Que Deus nos guarde disso.
E que o Senhor repreenda esses demônios que andam incitando pessoas para sentirem isso, em nome de Jesus, amém? Olha um exemplo tremendo disso, de alguém que se comparou, se frustrou e que abriu a brecha para a voz do diabo. Já viu uma história? Acabe e a vinha de Nabote. Já ouviu isso? Vamos ver isso? Está lá em 1 Reis, capítulo 21. Veja isso, se você não acha isso aqui igualzinho que a gente está falando aqui, ó. 1 Reis, vamos lá, capítulo 21, vamos lá. 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Achou aí? Botou aí, Naná, para nós. Diz assim, ó. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei em valia, a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, frustração. Veio desgostoso e indignado da sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Então, escute isso. Lembra que eu falei da comparação, da frustração e da abertura da brecha para a voz do diabo? Acabe era um rei. Escute isso. Inveja não ataca só aquele que se acha pequenininho, um rei também é atacado por inveja. O rei olhou da janela do seu palácio e falou: tem um quintal ali, tem uma vinha ali, eu quero aquilo ali para mim. Inveja. Você veja que ele se compara de uma forma, a inveja é tão grande, que ele diz assim: olha, eu te dou outra melhor. Então ele podia pegar outra, ele não precisava daquela, mas ele queria a vinha que era de Nabote. Ele queria o que era de Nabote, entende isso? A inveja, o invejoso quer o que é seu. Ele não quer uma coisa melhor, ele quer o que é seu. Isso é muito grave e está repreendido esse sentimento em nome de Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Ele ficou muito frustrado e ele foi para a casa dele. E a Bíblia diz que era um rei. Ele deitou, virou para a parede e ficou sem comer, ficou chateado. O problema é que ele não ficou só nisso. E aí entra uma brecha para o diabo soprar uma voz maligna nele. Nós vamos ver isso agora. Veja aí, vamos ver o que diz aí. 1 Reis 21, versículo 5. Vamos lá. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 21, versículos 5 a 7. Diz assim, ó: porém, vindo a ele Jezabel, e aí Jezabel, todo mundo sabe que ela era uma bruxa, né? Essa mulher era uma bruxa, era uma endemoniada. Então aqui é quase que, como a Bíblia está dizendo assim, veio Satanás para falar na cabeça de Acabe, que foi isso que aconteceu. O diabo colocou a palavra na boca de Jezabel, e a brecha que estava aberta em Acabe deu lugar àquela voz. Isso é muito sério. Olha aqui, por isso que nós temos que vigiar para não sermos acometidos da inveja, porque o diabo vai entrar. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha aqui, ó. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Por que você está tão frustrado assim? Tipo, isso aí é uma besteira. O que foi? Versículo 6. E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita, e a ele, e disse-lhe: me dá a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Ficou chateado. Agora escuta isso. Versículo até o 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Quer dizer, você é o rei? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, Jizreelita. A voz do diabo. Você não manda aqui? Quem é que manda aqui? Não é você? Então mostra que você manda. Dá uma ordem. E manda matar esse camarada que você vai ficar com a vinha dele. Mas nós vamos montar uma estratégia do inferno para acabar com o sonho dele. Para acabar com ele. Cuidado, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor que guarde nosso coração, para que a gente não sinta isso. E que o Senhor repreenda os demônios que insetam pessoas e que insetam a cabeça das pessoas contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Olha só,
versículos, ainda no capítulo 21, versículos de 8 a 10. 8 a 10, Naná, vamos lá? Diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe. Ou seja, o diabo começou a ditar as regras, como é que Acabe tinha que fazer. Então ela escreveu as cartas em nome do rei, as selou com sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, ou seja, endemoniados, pessoas iguais a ela, para acusar Nabote, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Esse é o último estágio da inveja. É quando a maquinação do mal para matar. Mas a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Deus a destruirá. Aleluia. É isso que a Bíblia diz. E aí, amados, olha o que aconteceu aqui. 1 Reis 21, 14. Vejam o extremo da maldade. 1 Reis 21, 14. Diz assim, ó: então enviaram a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E aí a vinha passou a pertencer a Acabe, porque ele era um rei. Você veja o tamanho do mal que um sentimento de inveja, porque ele se comparou, porque ele olhou o quintal do outro, porque ele se frustrou. E quando ele se compara e se frustra, abre uma brecha para a voz do diabo. E aí o diabo fez tanto, dominou tanto ele, que ele matou Nabote. Através de outros, não importa, mas foi ele que mandou. Entende isso? Temos que ter cuidado para não cairmos no pecado de, ao invés de amar o irmão, e o que a Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isso é um mandamento. A inveja nos faz quebrar esse mandamento do amor ao próximo e nos faz nos opor ao próximo. E até chegar ao ponto de levantar falso testemunho, quebra outro mandamento. A Bíblia diz que nós não podemos dar falso testemunho. E chega ao ponto de matar, infringindo um mandamento que fala: não matarás. Então isso é muito grave. Alguém dominado pelo sentimento de inveja e que abriu a brecha para que o diabo dominasse uma situação. Isso é muito grave. E isso está repreendido no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, veja o que diz Tiago. Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Nós temos que estar em constante oração. Vigie. Vigie as pessoas com quem você conversa. Vigie para quem você conta as suas vitórias. Vigie as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cubra-se com a presença de Deus. Cubra a sua vida de oração, porque o Senhor vai desbaratar o mal. E a vitória que Deus tem para você e o propósito que Deus estabeleceu, ninguém vai destruir. Em nome de Jesus, amém? Olha só o que diz aqui, ó, Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Tiago 1, 14 e 15. Diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Então vou ler esse versículo de novo, trocando a palavra concupiscência por desejo, sentimento. Pode ser trocado por inveja também. Olha o que diz aqui: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pelo seu próprio desejo. Versículo 15. Depois, havendo o desejo ou a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E essa morte aqui é a morte espiritual. É o afastamento da comunhão com Deus. Quando se nós nos deixarmos levar pelo sentimento de inveja, eu anotei aqui, quebraremos os mandamentos do amar ao próximo como a nós mesmos, quebraremos o mandamento de não cobiçar, quebraremos mandamentos de falso testemunho, pessoas que falam das outras, que inventam mentiras sobre as outras, que levantam suspeitas sobre as outras. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. E essas pessoas vão dar conta a Deus. Pessoas que culminam até em planejar a destruição da pessoa. Isso é muito grave.
E nós precisamos pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, para que esses dardos não nos atinjam e para que esse tipo de sentimento nós possamos rechaçar da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, cuidado, né? Tenha cuidado, porque nós precisamos estar na brecha. Todos nós somos homens ainda, pessoas carnais, e nós precisamos da unção de Deus, da comunhão com Deus, para nós vencermos essa parte do velho homem, que são as obras da carne. Então nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Então, como é que a inveja surge? Na comparação, na frustração e na abertura de brecha para a voz do diabo. Mas eu quero acabar essa lição falando para você 3 coisas que nós precisamos fazer para vencer a inveja. Qual é a resposta que você vai dar para a inveja? Para o invejoso, né? Será que você tem que competir com ele? Será que você tem que ser falso? Ah, querido, não. Será que é assim? Ou será que a gente tem que dar outro tipo de resposta? Então, a primeira coisa para que a gente responda à inveja, primeiro, exponha-se menos. Diga aí para a pessoa que está perto de você, exponha-se menos. Muitas vezes a gente sai contando a nossa vida para todo mundo, irmãos. Deus vai te dar umas vitórias, você está fazendo um planejamento, você está querendo conquistar alguma coisa e você sai falando para todo mundo antes daquilo se concretizar. E aí você fala numa inocência. Lembra de José? Contava os sonhos dele com uma inocência. A pessoa que está contando, muitas vezes a pessoa conta com o objetivo de falar, poxa, né, glória a Deus, Deus está fazendo isso na minha vida, o irmão vai se alegrar comigo. Mas algumas vezes isso não é verdade. O irmão não vai se alegrar, a pessoa vai te invejar. Então, espere, exponha-se menos, para de postar coisas nas redes sociais de tudo que você está fazendo. Porque pode acontecer que você esteja fomentando inveja nas pessoas. Então, o que depender de você, seja mais discreto. Amém? Exponha-se menos. Seja mais discreto. Deus te deu uma vitória, espere que tudo se concretize, depois você conta. Se você não sentir no seu coração de contar com nível de detalhes, não conte com nível de detalhe, conte só o básico, para que você ajude aquela pessoa mais fraca, que tem uma tendência de invejar você, para que ela não seja encetada assim. Nós precisamos vigiar. José contava todos os sonhos para os irmãos, mas José sabia que os irmãos dele não gostavam muito dele, ele não era muito bem-vindo. Por quê? Ele era mais amado porque ele já tinha uma túnica e ainda tinha sonho. Fala sério, teve que acabar com esse camarada. Então nós temos que ter um pouco de cuidado, porque a gente tem uma tendência a sair falando, e quando a gente vê, a gente arrumou um problema, né? Isso quando a gente não fala antes das coisas acontecerem, e as coisas nem acontecem, e a gente ainda fica envergonhado. Então, exponha-se menos. Exponha-se menos, né? Amém? Amém? Então, a rede social, o essencial, trivial, você não precisa ficar se expondo. Preserve-se. Lembre de José. José falou demais, sofreu, talvez ele deu muita volta. A gente não sabe. Mas talvez, se ele tivesse se calado um pouco mais, talvez ele sofresse um pouco menos. Quando a gente fala muito, a gente sofre muito também. Então tome muito cuidado. Exponha-se menos, primeira coisa. Segunda coisa, para que você dê resposta para a inveja ou para o invejoso, não deixe, não pare, eu quero melhorar isso, não pare, prossiga em direção ao propósito de Deus, não se deixe intimidar. Ai meu Deus, né? Eu estou falando aqui, você não se expõe, então não posso contar nada? Não, não é isso que eu estou dizendo, pode contar sim, mas faça com medida, não fica, né, trabalhando tanto em cima daquilo, porque aquilo pode estar fazendo mal para o outro, mas isso não significa que você vai parar. Você não pode parar. Você tem que continuar, prosseguir em direção ao propósito de Deus. Não pare, prossiga em direção ao propósito de Deus. Amém? E a terceira coisa, que essa a gente vai parar nela um pouquinho. Qual é a resposta que você dará aos invejosos? Vem aqui que eu vou te dizer. Sabe qual é? O número 3, Naná. Sabe qual é a resposta? Perdoe. Diga aí para a pessoa que está perto de você, perdoe os invejosos. Perdoe, libere perdão. Vou mostrar para você Jesus fazendo isso, José fazendo isso. E eu vou dizer para você, vou te mostrar versículos para que você faça isso também. Eu e você.
Vamos ver Jesus fazendo? Ele perdoou os invejosos. Lucas, capítulo 23. Mandaram matá-lo. O que os invejosos não sabiam é que eles estavam sendo usados para cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus. Lucas 23, vamos ver isso? Lucas 23, versículo 34, parte A. Só a parte A do versículo 34. Lucas 23, versículo 34, parte A. Diz assim, ó. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aí. Pai, perdoa-lhes. Eles me invejaram tanto. Eles me colocaram nessa cruz. Mas perdoa-lhes. Você está preparado para perdoar quem odeia você? Só pelo poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, naquela cruz, ele teve a chance de dizer: Pai, manda descer fogo aqui e consome esse pessoal todo, porque é um bando de gente ímpia e invejosa. Ele podia ter feito isso, irmãos. Mas sabe o que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As últimas palavras de Jesus na cruz. Já parou para pensar nisso? Uma das últimas palavras de Jesus. Às vezes a gente fica tão querendo saber quais foram as últimas palavras do dono da Apple. Quais foram as últimas palavras do líder não sei o quê. As últimas palavras de Jesus foi: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que Deus nos ajude a perdoarmos. Perdoe. Não deixa o teu coração se encher de vingança, de raiva, de ódio. A Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Lembra que eu falei que a inveja abre uma brecha para que o diabo fale entre? São fortalezas. Mas as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E uma arma poderosa para destruir a inveja chama-se perdão. Quando você perdoa, você diz: não, eu perdoo. Ele não sabe o que está fazendo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda isso. Amém? O Espírito Santo pode nos fazer capaz de perdoar. Eu creio, amém? Glória a Deus. Olha só o exemplo de José. Volta lá em Gênesis 45. Gênesis, capítulo 45. Já estou acabando. Gênesis 45, versículo 7 e 8. 7 e 8, achou aí? Amém? Diz assim, ó. José falando: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha, não se preocupem, não fiquem com medo de mim. Agora eu sou um vice-rei, mas eu perdoei vocês, porque eu entendi que Deus me levantou para ajudar vocês. Então vocês me invejaram, mas o propósito de Deus não mudou, e agora eu estou aqui, não para me vingar de vocês, mas para abençoar vocês. Está preparado para fazer isso? Amém? Olha o versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia! Deus cumprindo o propósito dele na vida de José. Isso é espetacular. E olha, eu quero dizer para você que Deus cumpre os propósitos dele na sua vida. Fique firme, fique focado em Deus. Perdoe as pessoas que se levantam contra você. Perdoe, não deixe que a ira e o ódio tirem o seu sono, mas que se algo tiver que tirar o seu sono, seja a oração por eles, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus livre você e para que o Senhor mude a vida dessas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Agora olha só o conselho bíblico para nós aqui, a orientação bíblica. Vamos ver? Lucas 6, vamos lá. Lucas capítulo 6, estou achando aqui. Lucas 6, versículo 28. Lucas 6, 28. Glória a Deus. Diz assim, olha. Lucas 6, 28. Bendizei os que vos maldizem e orai
pelos que vos caluniam. Você está pronto para isso? Um conselho dado por Cristo. Jesus falou isso. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Que o Senhor nos ajude. Aí Paulo arremata, ele usa as mesmas palavras de Jesus, lá em Romanos, que eu creio que foi Paulo que escreveu. Romanos, capítulo 12, claro que foi Paulo. Romanos 12, olha que diz aqui, ó. Vamos lá. Sim, claro que foi Paulo. Romanos 12, 14, vamos lá. Romanos 12, 14, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Vamos dizer junto isso? Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia diz: vença o mal com o bem, não com o mal. Nós não podemos vencer o mal com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. E você sabe por que Deus não pega e manda um raio sobre essas pessoas? Porque a nossa justiça, ela é muito limitada, né? A gente fala assim, meu Deus, fulano fala tão mal de mim, fulano me odeia, fulano não sei o que, Senhor, manda um raio, buf, e mata todo mundo. Né? Essa é a nossa primeira reação, né? A reação humana, né? Porque Deus não faz isso, porque Deus espera que essa pessoa se arrependa. Deus aguarda o arrependimento. Quem somos nós? Se o Senhor Todo-Poderoso espera o arrependimento, quem somos nós para definir diferente? Então nós precisamos abençoar, orar, ter misericórdia, guerrear em oração, usando as armas espirituais e nunca as carnais. Amém? Então, qual é a nossa resposta à inveja? Exponha-se menos. Não pare, prossiga para o propósito de Deus na sua vida. E terceira coisa, perdoe. Perdoe, libere perdão. Nós falamos de perdão aqui, né? Acho que foi semana passada. Perdoe, isso é uma arma gigante. Gigante. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Saiba que Deus tem um propósito enorme para as nossas vidas. Você é único. Deus fez você e é Deus que tem conduzido a sua vida. Entregue tudo que você tem ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele vai se encarregar de lhe dar força, de lhe dar poder para não se desviar do propósito dele. Fique esperto, fique vigilante, tenha discernimento, cuidado com o que você fala e para quem você fala. Peça a cobertura do Senhor e é Ele quem vai te guardar, te livrar e vai cumprir o propósito dele na tua vida. E você vai chegar naquele lugar de grande vitória e êxito das coisas que você tem pedido ao Senhor. Você vai chegar lá não com o coração cheio de amargura, mas com o coração cheio de perdão e de gratidão pela obra que Deus completou na sua vida. Amém? Eu creio nisso. E eu profetizo sobre a sua vida essa bênção para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que a bênção e a graça do Senhor alcancem o teu coração. Receba de Deus poder para vencer a inveja, para estar na presença do Senhor em gratidão e perdoando o tempo inteiro. E é Ele quem vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Graça e paz.